a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Seguimos acompanhando a crise dos Correios. Agora o Tesouro Nacional aprovou aquela concessão de garantia de 12 bilhões. É a União garantindo esse empréstimo que será buscado nos bancos? Os bancos já fizeram o consórcio, vão emprestar esse dinheiro, 10 bilhões liberados imediatamente, 2 bilhões no ano que vem, e tem 3 anos de carência. O que eles têm que fazer diante disso? É obrigatório apresentar um projeto de reestruturação. É muito difícil fazer esse projeto de reestruturação porque é uma crise estrutural. Tem duas razões para essa crise tão profunda, 2 razões principais. Uma é o fim das cartas, é o serviço postal, ele precisa continuar existindo, você não pode deixar de ter esse serviço postal em nenhum país do mundo, e os Correios são a entidade, né, empresa do governo, entidade do governo, que tem a maior capilaridade. Quer dizer, em todos os pontos do Brasil tem uma agência dos Correios, tanto que quando se precisa de fazer algum serviço que não tenha lá uma outra agência do governo, governamental, é o Correio que faz. Né? A gente viu agora na coisa do INSS e em outros momentos. Mas esse serviço, ele nunca será superavitário, ponto. Mas ele precisa ser feito, o Estado precisa estar em todos os pontos, como agente de Correios ou alguma coisa, né? O serviço postal não pode deixar de existir, mesmo ele sendo hoje muito menos usado. A outra coisa foi que eles tiveram muita receita, principalmente na época da pandemia, nas encomendas internacionais. Só que o governo, ao aplicar aquela taxa das blusinhas, ele acabou com a maior parte dessas encomendas, que estavam dando muita receita para os Correios, porque eram encomendas que simulavam uma venda de pessoa a pessoa. E, na verdade, era da Shopee, da Shein e tal. Com a pressão que o governo fez, elas instalaram postos de distribuição no Brasil, chega aqui e aqui é feito pelo... a travessia, né, a parte mais rica do transporte é feito por outras empresas. E a parte mais difícil, quando é para levar para algum ponto difícil, aí eles pedem aos Correios. Então, os Correios que tinham 100% das encomendas internacionais passaram a ter 25%. Isso caiu muito. Além disso, entrou em círculo vicioso, porque o serviço piorava e por isso ele perdia o contrato. E perdia o contrato, aí caía a receita. E aí o serviço tinha piorado porque tinha perdido a receita. Então começou a entrar nesse círculo vicioso de não pagar fornecedores e aí a dívida com os fornecedores crescer de forma exponencial e, ao mesmo tempo, parar de receber o que os fornecedores forneciam. Então, ele está... eu conversei com uma autoridade governamental esse ano, ele está no meio dessa... Esse ano não, é essa semana. E ele está no meio desses vários círculos que acabam piorando, né, a qualidade. Tem um corpo de funcionários muito grande, 80 mil funcionários, e vai fazer um PDV. Também não fazia PDV antes, porque não tinha dinheiro para fazer PDV, né, o plano de demissão voluntária. Vai tirar 15 mil, mas vai continuar com um corpo muito grande de funcionários. Eles são todos com carteira assinada, né? Óbvio, tem que ser mesmo. Agora, quem concorre com os Correios faz um trabalho de você faz para mim o trabalho com seu carro, com sua gasolina e não tem nenhum vínculo. Então, eles fazem por esses sistemas de aplicativos todo o serviço de quem concorre com o Correio, né? Ele era uma empresa monopolista, mas não é mais. Mas, ao contrário, mas a concorrência tem essas vantagens, digamos assim, que pode contratar de qualquer maneira sem vínculo empregatício, e eles têm vínculo empregatício com muitos benefícios. O salário médio é R$6.000.
mas não é alto, não é considerado alto entre as empresas estatais, mas é com muitos benefícios. Enfim, o que eu quero dizer, e falei bastante, Cássia, nem deixei tempo aí para você, é que é muito difícil fazer esse ajuste, portanto, vai acabar sendo pago pelo Tesouro. E aí uma última coisa, Miriam, ainda em relação aos Correios, ontem o presidente Lula, naquele café da manhã com jornalistas, ele mencionou a possibilidade de transformar a empresa numa empresa de economia mista, que seria uma terceira etapa desse plano de reestruturação. Isso é viável? É viável se tiver gente interessada, mas certamente vai ser assim, separar a parte dos serviços que são naturalmente deficitários, mas que são do interesse do país, que sejam feitos, para que fique numa empresa de logística. Veja, esse é o tempo das empresas de logística. O correio não é um serviço postal, mas isso como eu disse, é importante, deve permanecer. Mas ela tem que se entender como empresa de logística. Só para você ter uma ideia das confusões para fazer o trabalho, administrar os correios, tem muito carteiro e agora não tem mais carta. Mas os carteiros não podem fazer o serviço no departamento de estoque, de gerência de estoques, que é onde demanda mais mão de obra no centro de logística. Porque, pelo contrato de trabalho, eles só podem fazer o trabalho para o qual eles foram contratados, entendeu? Então, você tem mão de obra que não pode ser usado de outra forma. E toda empresa que faz reestruturação precisa usar seus funcionários de uma melhor forma para a lógica da empresa. Então, ela tem que enfrentar todas essas barreiras para ter um plano. Vamos esperar o plano. Tem gente no governo otimista achando que o novo gestor é muito competente, reconhecidamente competente e poderá apresentar um bom projeto. Vamos ver o que vai ser. Mas uma coisa é certa. Esse empréstimo, a maior probabilidade é que ele acabe recaindo sobre todos nós, os contribuintes. Muito obrigado, Miriam. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia.